Olá, pessoal dos terceiros anos. Então vamos para a nossa última aula aí, né, do ensino médio de História. E como eu tinha falado com vocês, essa aula vai ser uma visão geral sobre o início do século XX. Nós vamos falar de três fenômenos que ocorreram no início do século XX: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 1929, que são recorrentes em vestibular. Vale a pena dedicar uma atenção especial a esses temas que eles costumam aparecer com frequência nos vestibulares, também para saber, obviamente, ter uma ideia do que provocou esses eventos e quais foram as suas consequências. Tá ok? Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, o conflito que matou mais de 10 milhões de pessoas. Então, algumas coisas chamaram muito a atenção do mundo naquela época, em razão da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, que foi uma guerra de engajamento total das sociedades. Porque antes da Primeira Guerra Mundial, o soldado ia para a guerra e a população civil ficava relativamente afastada da guerra. A Primeira Guerra Mundial não vai engajar toda a população, seja no esforço de retaguarda, na produção de armamento, na produção de alimento para os soldados, vai ser o engajamento da sociedade. Isso é uma novidade que a Primeira Guerra Mundial traz. Outra novidade, o uso de armas de grande poder de destruição, como metralhadora, gases submarino, avião. Então, há todo um aparato tecnológico que vai estrear no palco da guerra, na Primeira Guerra Mundial. A mortandade, 10 milhões de pessoas, também foi um número que assustou o mundo. Tanto que, quando ela acabou, havia o sentimento de que não deveria ocorrer um conflito como esse novamente. Como houve a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que esse sentimento não durou muito tempo. Mas vamos lá, vamos entender aqui o que foi a Primeira Guerra Mundial, por que ela ocorreu. Vamos lá. Então, a Europa, no início do século XX, está vivendo uma situação bastante conflituosa. Essa situação conflituosa ela é decorrência de algumas coisas que nós já estudamos, inclusive, que ocorriam no século XIX. Então, havia um clima de muita tensão e de rivalidade entre os países europeus. Essa rivalidade, essa tensão, ela era provocada por alguns fatores. O primeiro deles é a disputa colonial. Né? Lembra que a gente acabou de estudar há pouco aí o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX? Pois é, os países europeus que se industrializaram ali, alguns países se industrializando mais no finalzinho do século XIX, como a Alemanha e Itália, que também se unificaram no finalzinho do século XIX. Né? Então, com mais países europeus industrializados, isso vai aumentar essa busca de novos mercados. Eles precisam vender suas mercadorias, então eles precisam de novos mercados. E a África e a Ásia vai ser o palco ali, vamos dizer assim, preferencial, já que a América ela está dividida entre os Estados Unidos, né, a partir do final do século XIX, também a influência norte-americana, e a influência inglesa. Então, essa disputa colonial vai ser um fator que está gerando tensão, principalmente a partir da unificação da Alemanha e da Itália, que quando eles se unificam, né, por volta de 1970, aí, eles vão olhar para aquele cenário e vão perceber que a maior parte dos territórios da África e da Ásia estão na mão dos seus rivais, França, Bélgica, né, Inglaterra, e eles vão forçar aí uma nova partilha desse mundo colonial. Isso vai gerar, obviamente, tensão. Em 1905, a Alemanha quase foi à guerra contra a França por causa da disputa do Marrocos, por exemplo, que a Alemanha queria o Marrocos, que era um território que havia sido ali dentro da partilha da Conferência de Berlim, ele ficado com os franceses. Então, essa disputa por territórios na África e na Ásia gera muita tensão entre os países da Europa. A concorrência econômica também, já que novos países industrializados eles começam a competir com os que já haviam sido industrializados anteriormente. Então,
E na medida que um país se expande, isso dificulta a expansão do outro. Toda essa disputa, essa concorrência econômica também gera tensão entre os países da Europa. Então, um outro fator é a disputa nacionalista. O nacionalismo que se fortalece no século XIX, ele vai ficar mais forte no século XX. Né? Isso vai dar origem a movimentos que pretendem agrupar sobre o mesmo Estado povos que tenham culturas semelhantes. Né? Isso exalta um desejo de expansão territorial. Entre essas disputas nacionalistas, a gente pode falar do pan-eslavismo, que a Rússia queria anexar todos os povos que tinham a cultura eslava, isso significa grande parte do leste europeu, ao seu território. Eles queriam todos os povos de cultura eslava, a cultura russa, sendo liderados pela Rússia. É lógico que isso implicaria tomar parte de territórios que estavam com outros países. Havia o pan-germanismo, que era a mesma coisa, só que para o lado da Alemanha. A Alemanha queria que todos os povos germânicos, né, alemães, eles estivessem agrupados num único país, liderados pela Alemanha. O pan-eslavismo e o pan-germanismo são dois movimentos que vão gerar muito conflito, porque se a Alemanha vai crescer em território, ela vai ter esse território de algum outro país que não vai querer isso, isso vai gerar tensão. Né? Havia também o revanchismo francês. O processo de unificação da Alemanha, ele começou com um evento que foi a Guerra Franco-Prussiana. Então, a Prússia foi o principal estado ali que deu origem à Alemanha, já falamos da Prússia aí anteriormente. Então, nessa Guerra Prussiana, os franceses perderam, e aí eles foram obrigados a entregar para a Alemanha, no Tratado de Paz, lá, para acabar com a guerra, já que os franceses não conseguiam mais levar a guerra adiante, eles foram obrigados a entregar os territórios da Alsácia e Lorena. São dois territórios na fronteira ali, muito ricos em carvão e ferro. A gente viu que são matérias-primas importantes para a industrialização. Então, esses territórios que tradicionalmente eram franceses, acabaram se tornando territórios alemães. O revanchismo francês, então, queria de volta esses territórios. Então, essas são as principais causas aí da tensão entre os países europeus no início do século XX. Tá? E aí a gente chega numa situação de paz armada. O que é a paz armada? Né? Esse clima de rivalidades e a possibilidade real de uma guerra levou os países a uma corrida armamentista. Os países começaram a se armar, a fortalecer seu exército. Então, isso criou duas situações. A paz armada, que não era uma paz que estava todo mundo contente, era uma paz que ela ocorria porque um país não conseguia avaliar exatamente qual era o poder de fogo do seu adversário. Então ele ficava com medo de atacar porque ele não tinha ainda uma noção de qual seria a reação do seu adversário e se ele teria condições de vencer essa guerra, porque a corrida armamentista era muito rápida. Então, esse foi um fator. A paz armada era uma paz que todo mundo tinha o medo de dar o primeiro passo. Todo mundo uma vontade danada de atacar o inimigo, mas com medo danado de dar o primeiro passo por não poder avaliar corretamente qual era o poder de fogo do inimigo. Essa é uma situação. Por outro lado, também se criou-se aí uma situação de políticas de alianças. Para tentar se proteger e se fortalecer, países com interesses próximos, eles começam a formar alianças. E aí a gente destaca duas importantes alianças. A Tríplice Aliança, que foi formada em 1907, que reunia a Alemanha, Áustria e Itália. Então, Alemanha, Áustria e Itália. A gente fala, a Áustria, nesse momento, a gente pode chamar também de Império Austro-Húngaro, se vocês olharem no mapa. Grande parte da região central da Europa faz parte do Império Austro-Húngaro. E a Itália. Então, esses três países formaram a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente. Inglaterra, França e Rússia. Então, Inglaterra, França e Rússia, elas formaram uma outra aliança, a Tríplice Entente. Qual era o objetivo dessas alianças? Elas determinavam um pacto
de não agressão. Então, a Inglaterra firmava um pacto de não agredir a França ou a Rússia e vice-versa. A Alemanha firmava um pacto de não agredir a Áustria e a Itália. Além disso, era um pacto também de que, caso um desses países fosse atacado, os outros membros se comprometiam a auxiliar na defesa desses países, dessas alianças. Tá? Então, tem duas coisas que vocês precisam entender: a paz armada e a política de alianças. A tensão entre os dois blocos, né, a Tríplice Aliança, foi crescendo e foi se agravando cada vez mais. Tá? Então, estava todo mundo um uivando para o outro, um latindo para o outro, tentando atacar o outro, certo? Mas aquela paz armada deixava todo mundo receoso de dar o primeiro passo. Até que houve um estopim, um incidente que acabou levando à guerra. E esse estopim, esse incidente tem a ver com a crise balcânica. A região dos Balcãs, né, ali na Península Balcânica, vocês lembram lá no primeiro ano, estudando Grécia, a Península Balcânica, onde a Grécia se desenvolveu, mas ao norte, na península ali, né, na região dos Balcãs, uma cadeia de montanhas, tinha uma situação política bastante complicada. Por quê? Havia o poderoso Império Austro-Húngaro ao norte e a Sérvia, um país eslavo com um grande apoio da Rússia, próximo da Rússia, ao sul, e eles disputavam algumas regiões, como a região da Bósnia-Herzegovina. A região da Bósnia-Herzegovina, que era uma região fronteiriça ali, era disputada pela Sérvia, que tinha o plano de fazer a grande Sérvia, pegar todas as regiões ali de cultura eslava e colocar sob o seu comando, e também era disputado pela o Império Austro-Húngaro, que tomou a dianteira e ocupou a região da Bósnia-Herzegovina ali no início do século XX. Isso feriu o orgulho sérvio e gerou uma tensão entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. O Império Austro-Húngaro na Tríplice Aliança, né, aliado da Alemanha e da Itália, e a Sérvia aliado da Rússia, que estava na Tríplice Entente, junto com a França e a Inglaterra. Acontece que, em 1919, desculpa, 1914, esse cara bigodudo aí, o Francisco Ferdinando, era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, era uma monarquia, o Império Austro-Húngaro. Ele foi visitar lá as regiões que o Império havia conquistado na região da Bósnia-Herzegovina, na cidade de Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914. Ele andando com seu carro, uma imagem aí mostra isso daí, acabou sendo assassinado. Sofreu um atentado. O autor do assassinato, há controvérsias, mas o assassinato foi imputado, né, foi preso um estudante chamado Gravino Príncipe, que pertencia a uma organização secreta, nacionalista, chamada Unidade Morte, e tinha o apoio do governo sérvio. O governo sérvio nega totalmente, né, a participação dele no atentado, mas isso não acalmou a Áustria. A Áustria culpou a Sérvia pelo assassinato do herdeiro ali do Francisco Ferdinando. Então, essa tensão vai subindo cada vez mais. A Sérvia nega e a Áustria acusa a Sérvia de ser autora do atentado. O que vai acontecer é uma reação em cadeia a partir daí. Um mês depois do assassinato, o Império Austro-Húngaro, a Áustria, ela decide invadir a Sérvia. Esse vai ser o fator que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, a Sérvia é invadida pelo exército austríaco. Bom, isso foi no dia 28 de julho de 1914. A Áustria declarou guerra à Sérvia.
Como a Sérvia era aliada, né, da Rússia, a Rússia vai, em apoio à Sérvia, vai mobilizar os seus exércitos contra a Áustria, que havia invadido a Sérvia. Mas como a Rússia sabia que a Alemanha era aliada da Áustria, a Rússia também já manda seus exércitos invadirem a Alemanha. Olha como é que a coisa vai ficando complicada. No dia 1º de agosto, a Alemanha, então, declarou guerra à Rússia. Mas sabendo que a França era aliada da Rússia, ela já aproveita e declara guerra contra a França automaticamente. Estão acompanhando? E aí, no dia 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemães e austríacos, eles vão invadir a Bélgica, que não tinha nada a ver com peixe, estava neutra, mas era um território menos fortalecido. A defesa ali pela Bélgica era muito mais fraca do que se os exércitos austríacos e alemães invadissem diretamente a França. Então, para evitar a resistência francesa que estava concentrada na fronteira, eles invadem a Bélgica e aí a invasão da Bélgica vai trazer a Inglaterra para o conflito. A Inglaterra declara guerra à Alemanha no dia 5 de agosto. Então vocês percebem que é quase como um dominozinho que caiu primeiro, então isso vai gerar uma reação em cadeia em que os países vão, a partir daquelas alianças que eles tinham, eles vão entrando na guerra e tornando o conflito cada vez maior. Né? Declarada a guerra, formou-se dois blocos rivais, que ficou assim constituído dessa maneira. De um lado ficou a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia e a Bulgária. Do outro lado ficou a França, a Inglaterra, a Rússia, a Bélgica, a Sérvia, o Japão. A Itália, ela começa de um lado, mas depois no meio ela muda de posição. Ela começa lá na Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, mas depois, em função de promessas e territórios que a Entente entregaria para a Itália, caso a Entente fosse vitoriosa, a Itália resolve mudar de lado. Além disso, tem Portugal, Romênia, Estados Unidos, no final da guerra, mas no meio final da guerra, o Brasil e a Grécia. O Brasil não chegou, de fato, a participar da guerra. Ele mandou uma esquadra, né, já bem no finalzinho da guerra. Essa esquadra, quando ela chega no Estreito de Gibraltar, né, próximo ali para entrar em operação, a guerra acaba. Então o Brasil não chegou, embora estivesse do lado da Entente, ele não chegou a participar do conflito. E embora não tenha participado do conflito, muita gente morreu, não de combate, mas a frota do Brasil foi atacada pela gripe espanhola e muita gente acabou morrendo de gripe espanhola aí, né, essa participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Tá? Bom, a Primeira Guerra Mundial ela tem basicamente 3 fases. Na primeira fase é uma fase de ofensiva. Os dois lados eles fazem grandes ofensivas e conquistam parte do território inimigo. Depois vem uma terceira fase, que é a guerra de trincheira. Depois que esse território é conquistado, eles cavam trincheiras e ficam cada um, isso impede o avanço. Então, a expectativa que eles tinham de que a guerra fosse rápida vai se frustrar, por causa da guerra de trincheira vai prolongar o conflito por alguns anos, 3 anos. Tá? E a última fase é marcada pela saída da Rússia, que vai passar por uma revolução, e no meio dessa revolução ela sai da guerra, a Rússia sai da guerra, e pela entrada dos Estados Unidos do lado da Entente, que foi uma entrada decisiva. O poder, tanto militar como econômico dos Estados Unidos, desequilibrou ali o conflito para o lado da Tríplice Entente, levando a Alemanha a derrocar, a perder a guerra. E após a rendição alemã, no período de 1919 a 1920, realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, uma série de conferências, chamado Tratado de Versalhes, com a participação das 27 nações vencedoras da guerra. Essa participação, né, impôs duras penalidades à Alemanha. Ela teve que restituir a Alsácia e a Lorena à França,
aquele território lá que os franceses queriam de volta, que perderam em 1870. Ela teve que ceder outras regiões à Bélgica, Dinamarca e Polônia. Entregou quase todos os seus navios à França, Inglaterra e Bélgica. Teve que pagar uma enorme indenização de dinheiro aos países vencedores. Então, teve que reduzir o seu poderio militar, com a proibição de construir uma força aérea. Então, se vocês olharem, né, a Alemanha não foi o único culpado do conflito. O conflito envolveu outros personagens, aí, outros países. Mas como ela perdeu, e ela que prolongou mais, né, ela prolongou o máximo possível, outros países foram saindo antes da Alemanha do processo, ela acabou sendo considerada praticamente a única culpada do conflito e teve que pagar uma situação. O Tratado de Versalhes foi muito duro contra a Alemanha. Nesse sentido, muitos historiadores apontam que houve um ressentimento dos alemães com essa situação. Isso gerou um ódio nos alemães, que foi mobilizado depois pelos nazistas e levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Há uma análise que vai nesse caminho, de que a penalidade contra a Alemanha foi muito forte e que gerou um ressentimento que foi canalizado por Hitler contra os outros países e que foi essencial para levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. E perdeu também, novamente. Tá? Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bom, os países que estavam guerreando se endividaram, foram destruídos, as cidades foram bombardeadas, praticamente toda a produção industrial era voltada para o esforço de guerra, então isso desorganiza um pouco a produção industrial. Então estava todo mundo, há uma queda na produção industrial. Na Europa a coisa estava feia. Vão surgir novos países com desmembramento do Império Austro-Húngaro, então toda aquela porção central que é o Império Austro-Húngaro, vai dar origem a novos países, como a Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Letônia, Lituânia, Estônia e Áustria. Esses países acabaram sendo, vamos dizer assim, alguns deles, como a Letônia, Lituânia e Estônia, mais tarde incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e agora são novamente países independentes. A Tchecoslováquia se dividiu em dois nos anos 90, a República Eslovaca e a República Tcheca, e houve a criação da Liga das Nações, uma espécie de pré-ONU, né, que tinha a missão de evitar que um conflito assim como o da Primeira Guerra Mundial ocorresse novamente. Como teve a Segunda, a Liga das Nações não conseguiu cumprir o papel dela. E outra coisa importante foi a ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se fortaleceu economicamente com a neutralidade. Vamos lembrar que ele participou até o finalzinho da guerra, foi decisivo, mas a guerra não foi nos Estados Unidos, a guerra foi lá na Europa. Os Estados Unidos continuou produzindo, as cidades norte-americanas não foram bombardeadas, a guerra era lá na Europa. Então isso acabou dando uma situação de privilégio para os Estados Unidos. Ele acabou ocupando e suprindo os mercados da América Latina e Ásia, que eram os mercados de produtos industrializados que antes vinham da Europa, passou a ser abastecido pelos norte-americanos. Bem como o próprio mercado europeu também. Os Estados Unidos começam a exportar produtos industrializados para a Europa. Isso vai ser um grande impulso para a industrialização norte-americana. E tem muito a ver com o nosso último assunto de hoje, que é a crise de 1929. Então, para finalizar a Primeira Guerra Mundial, tem aí um mapa com um retrato do mundo, né? A partir do final da guerra, aquele Império Austro-Húngaro não existia mais, havia a Iugoslávia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, que é a região central, a própria Alemanha perdeu alguns territórios também. A Polônia dividiu a expressão corredor polonês tem a ver com isso, a Polônia dividiu o território da Alemanha em dois, você vê ali onde está roxo aqui. Mais para frente nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente vai ver como é que surge no próximo assunto. Tá ok? Então, uma visão geral do que é importante sobre a Primeira Guerra Mundial é isso aí. Vamos para o nosso segundo assunto, a Revolução Russa.
O que era a Rússia até 1917? Se vocês se lembrarem da Revolução Francesa, que nós estudamos no começo do ano, o processo da Revolução, é lógico, é outro contexto, é outra ideologia, é outra coisa, mas o processo é muito parecido. Tá? Então, porque até o início do século XX, o Império Russo ele tinha não só a maior população da Europa, como também os maiores problemas sociais. Era um país praticamente feudal, estamental, como era a França nas vésperas da Revolução Francesa. Então, o povo vivia numa extrema pobreza, enquanto os governantes procuravam garantir para as elites uma vida de luxo e privilégios. Chegou um momento em que a situação ficou bastante sustentável. Em 1917, teve início a Revolução Russa, as forças de oposição se organizaram e passaram a exigir mudanças nessa situação. Como na França, às vésperas da Revolução, a Rússia era um governo absolutista, tinha um governo absolutista. O sistema político russo, a Rússia era governada pelos czares. A palavra czar vem de César, quer dizer imperador. Então, o Império Russo era governado por essas monarquias absolutistas, e o czar ele tinha o apoio dos oficiais do exército, dos dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa, vamos lembrar lá da aula lá do comecinho do ano passado, do segundo ano, a Cisma do Oriente, a criação da Igreja Ortodoxa. Então, essa é a religião oficial da Rússia. A população da Rússia era de aproximadamente 175 milhões de habitantes, maior população da Europa, mas essa população, 80% estava vivendo no campo, era analfabeta, eram diversas etnias, diversas línguas, diversas tradições, um império bastante, parecia uma coxa de retalhos. Você vai mais perto aqui da Europa, né, dessa região aqui, o russo parece um europeu. Você vem para cá, o russo parece um chinês, um mongol. Você vem para cá, o russo parece, né, do Império Russo daquela época, né, parece mais um indiano, um persa. Então, era uma coxa de retalhos cultural o Império Russo. 80% da população vivendo no campo sob grande exploração. Vamos lá. Esse rapaz aí é o Nicolau II, era o czar no início do século XX, né? Ele assumiu o trono em 1894, e ele tentou dar uma modernizada na Rússia, né? Ele tentou, por exemplo, romper um pouco aquele modelo agrário, simular uma industrialização bem mais tarde, né? Uma industrialização tardia se comparado com outros países da Europa que se industrializaram bem antes. Só que essa industrialização que ele promoveu era feita com capitais estrangeiros, principalmente franceses, alemães e belgas iam investir seus capitais lá e montar indústrias. Eles receberam estímulos do Nicolau II aí, né, para entrar no país. Essa atividade industrial ela ficou concentrada nas cidades mais populosas e formou um operariado de aproximadamente 3 milhões de trabalhadores. Então, vejam, uma população de 175 milhões de pessoas, apenas 3 milhões de pessoas eram trabalhadores na indústria, uma porcentagem muito pequena. Eles viviam com salários muito baixos, salários miseráveis, jornadas de aproximadamente 12 horas diárias, uma grande exploração, e isso estimulou organizações operárias entre eles. Embora fosse uma população muito pequena, eles começaram a discutir as ideias socialistas, revolucionárias, de que o trabalhador tinha que se organizar, fazer uma revolução, aquelas ideias que a gente estudou do Marx aí no início desse trimestre. Ok. Bom, mas assim, era uma população muito pequena dentro do universo populacional da Rússia. Alguns sinais de descontentamento já haviam com esse governo absolutista. Em 1905, por exemplo, houve uma pequena revolta, foi chamada até de ensaio geral, assim, que ela não foi vitoriosa, ela foi violentamente reprimida pelo czar, mas
essa revolta mostrou que a população estava muito descontente e acabou um pouco aquela mística, né, do caráter absolutista de direito divino que o czar tinha. As pessoas começaram a olhar para o czar como uma pessoa falível, não como aquele soberano que era colocado no poder por Deus. Isso foi na revolta de 1905, que ocorreu em função principalmente da Rússia ter perdido uma guerra para o Japão e perdido territórios para o Japão. Bom, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial não foi muito boa. Tornou insustentável a sua situação interna. Por quê? Quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, ela acha que ela vai nadar de braçada graças ao grande, era o maior exército. Só que esse grande número de soldados, ele não significava muito diante das novas armas que estavam sendo colocadas lá, das novas tecnologias de guerra. Então, a Rússia entrou com um otimismo muito grande e ela os generais russos não procuravam preservar a vida dos seus soldados. Mandavam soldados para missões suicidas. Então, a mortandade dos soldados russos era muito grande. Sem falar que faltava equipamentos. Muitas vezes eram mandados para missões sem vestimento adequado, sem munição. Então, essa participação gerava muito descontentamento dentro do exército. Além disso, a participação na guerra gerou uma grande inflação na Rússia. Houve escassez de alimentos e de carvão, nas áreas urbanas, principalmente nas cidades. Muitos camponeses, sem poder produzir no campo, migraram para as cidades, o que agravou ainda mais a situação. O desemprego aumentou, muita gente sem salário, e em 1916 a situação se tornou insustentável. A oposição aumentou, tanto entre camponeses e operários, quanto entre a aristocracia. A própria aristocracia não via mais capacidade no czar de reverter essa saída da crise. O czarismo começou a perder suas bases de apoio. A situação vai ficar extremamente crítica para o lado do czar quando as sucessivas derrotas que a Rússia estava tendo na guerra, ele começa a reclamar com os generais e daí ele assume o comando, ele mesmo, das tropas. Então ele vai chamar para si a responsabilidade sobre o que acontece com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aquelas derrotas todas vão cair nas costas de quem? Do próprio Nicolau II. Certo? Em março de 1917, sem apoio, o czar foi forçado a abdicar. Ele tentou passar o trono para um parente dele, mas acho que um primo, se não me engano, mas ele não conseguiu. Ele foi tirado do poder, foi colocado em prisão domiciliar, e aí começa um governo provisório, é formado um governo provisório. Então essa é a Revolução Liberal de março de 1917. Você tem que ver que em 1917 vão ocorrer duas revoluções. A primeira, que tirou o czar do poder, é uma revolução liberal, que ocorre em março. E aí se forma um governo provisório. Esse governo provisório vai tomar algumas medidas, como libertar presos políticos, dar liberdade de imprensa, coisa que o czar não permitia. Mas, por outro lado, ou melhor, por outro lado não, em função disso, o quadro político vai se alterar e vão se formar dentro ali da Duma. Duma é o parlamento russo, 3 correntes políticas que têm uma determinada força. A primeira dessas correntes são os cadetes. Os cadetes são partidários da burguesia, da nobreza liberal, são liberais, conservadores, defendem que a Rússia continue na guerra, não aceitam que a Rússia saia da guerra. Existem os bolcheviques, a palavra quer dizer maioria. Eles se consideravam representantes da maioria da população. É um partido marxista radical, os bolcheviques, um partido político formado por marxistas que defende o confisco das grandes propriedades, a distribuição da terra para a população, o controle da indústria pelo próprio operariado e, acima de tudo, eles defendem que a paz imediata com a Alemanha. Os bolcheviques acham que a Rússia não tinha que estar lutando aquela guerra, que não tinha nada a ver com aquela guerra,
que só foi arrastada por causa daquelas políticas de aliança, então ela defendia que a Rússia devia sair das políticas da Entente, da política de aliança, e sair da guerra. E haviam os mencheviques, a palavra quer dizer minoria. Os mencheviques, eles permaneciam divididos e indecisos. Eram contrários à guerra, mas não admitiam uma derrota para a Rússia, da Rússia, né? Uma derrota da Rússia para a Alemanha. Então eles acreditavam que a Rússia deveria ganhar algumas batalhas, se tornar bastante forte, para depois negociar uma saída. Que se ela negociasse ali, ela seria derrotada. Eles também não acreditam na possibilidade da implantação do socialismo na Rússia naquele momento. É interessante notar que vai haver entre os socialistas um debate, porque o Marx fala o seguinte, para o Marx, quem que ia fazer a revolução socialista? O proletariado. Só que o proletariado lá na Rússia era minúsculo. Então, alguns socialistas achavam que primeiro tinha que ter um fortalecimento do capitalismo, para formar uma industrialização, um proletariado forte, para depois ter o socialismo. Eles seguiam a risca. Já os bolcheviques, eles adaptavam as ideias do Marx à realidade como eles liam lá, a realidade da Rússia, acreditando que os camponeses poderiam ser um vetor revolucionário, os soldados poderiam participar, ser agentes revolucionários. Então havia esse debate lá. Os mencheviques não acreditavam na possibilidade da revolução socialista. Tá? Mas ela ocorreu. Como o governo provisório não conseguiu alimentar a população, tirar a Rússia daquele caos, né, ele foi se enfraquecendo. Né? E mais os bolcheviques organizavam manifestações pedindo mudanças, principalmente a saída imediata da Rússia da guerra, para que a Rússia pudesse se organizar. Aí o governo provisório começa a perseguir os líderes bolcheviques e começa a reprimir violentamente as manifestações públicas. Mas o número de adeptos do bolchevismo vai aumentar cada vez mais. Quanto mais o governo reprime, mais as pessoas vão se unir aos bolcheviques e vão ficar contra o governo. Em Petrogrado, né, que era uma cidade de grande centro industrial e tinha um proletariado bastante organizado, começam a surgir aí o lema todo o poder aos sovietes. Aí, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que é o soviete? Soviete foram conselhos que foram criados naquela revolta de 1905 lá, que foi feito um ensaio geral. Aquela revolta ela teve como uma conquista a possibilidade de organização dos sovietes, que eram conselhos de trabalhadores rurais, camponeses, conselhos de soldados, conselhos de bairro. Então, os sovietes eram conselhos populares que se reuniam para discutir as suas questões. E aí surge o lema todo o poder aos sovietes. O poder deveria sair da mão do governo provisório e passar diretamente para as mãos do povo, que se organizaria em sovietes. É formado um comitê militar para a defesa da revolução. Os bolcheviques começam a ocupar os prédios públicos e eles lançam um lema que vai ser muito forte, vai ter um apelo muito forte para aquela população russa naquele momento. O lema dos bolcheviques é paz, terra, pão. Paz, terra, pão. Ou seja, o que eles querem? Nós queremos a paz, sair da guerra, distribuir terra para a população camponesa e alimentar a população. Esse é o lema dos bolcheviques, que eles vão se transformar em heróis frente aos soldados que estão, muitos desertando do campo de batalha, porque as condições de trabalho, de luta lá, eles estavam sendo mandados para o suicídio, então eles preferem desertar, correr o risco de ser preso como um desertor. Mas muitos voltam e encontram essa situação que os bolcheviques prometem paz, terra e pão. Os operários oprimidos por aquela situação, mesmo os camponeses, eles começam, esse lema vai ser música para o ouvido dessas pessoas. E o coro dos bolcheviques vai aumentar cada vez mais. No mês de outubro, as manifestações se espalham pelas principais cidades russas e no dia 7 de novembro de 1917, o governo provisório foi deposto pelos bolcheviques.
Então, aí assume o poder pela primeira vez, né, assume o poder um grupo de pessoas que tem como base as ideias socialistas, as ideias marxistas. Os principais líderes dessa revolução foram o Vladimir Lenin, esse está mais acima, e o Leon Trotsky. Ambos eram marxistas, mas eles tinham visões diferentes do marxismo. Tanto que existe o leninismo, marxismo-leninista, e o trotskismo, que é o marxismo trotskista, que eles têm visões diferentes aí de como organizar os trabalhadores e como é que se comportar. Bom, quem passaria a governar a Rússia a partir daí? Foi criado o Conselho dos Comissários do Povo. Então, os soviéticos eles elegem seus comissários, que vão fazer parte de um conselho para orientar a revolução. Esse conselho era presidido pelo Lenin. Entre algumas medidas que foram tomadas, o Lenin suprimiu as grandes propriedades rurais e criou os comitês agrários. Então, esses comitês agrários eram uma espécie de cooperativas que passavam a ter acesso à terra. Na prática, é uma coletivização da posse da terra. Cabe à propriedade privada da posse da terra. Ele nacionalizou as fábricas, que todas elas eram estrangeiras. Então, ele tomou essas fábricas, apropriou as fábricas, nacionalizou, e essas fábricas passaram a ser controladas por comissões dos trabalhadores. Os próprios trabalhadores que organizavam o trabalho das fábricas. Por outro lado, coube ao Trotsky organizar o Exército Vermelho, que tinha a missão de defender a Revolução e levar a outras partes no mundo. O governo se apoiava no Partido Comunista, um único partido. Por que não só pode ter um único partido na visão? Porque só tem uma classe, o proletariado. Acabou sem a propriedade privada, não teria mais divisão de classe, então não precisa ter divisão de partido, porque o partido vai representar uma única classe, que é o proletariado. O Trotsky, então, organiza o governo, o Exército Vermelho, e vai se dedicar a combater o Exército Branco. O branco quem são? São as forças reacionárias. Foram 3 anos de guerra civil, aí até que as forças reacionárias contra a Revolução perderam a guerra, foram obrigados a fugir, outros que não morreram e tal. É preciso notar também que grande parte desse sucesso do Exército Vermelho foi, obviamente, uma deve-se à tática do Trotsky, mas os países capitalistas eles estavam no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, eles não puderam mandar muitos reforços, nem armas, nem soldados, nem reforços, para que o Exército Branco Russo combatesse a Revolução dos Vermelhos, né, dos comunistas. Então, isso acabou contribuindo, né? O fato dos países da Europa estarem em meio à guerra acabou contribuindo para que o Exército Vermelho conseguisse se firmar, vencer os brancos. A promessa dos bolcheviques ela foi cumprida. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial com um acordo de Brest-Litovsk. Esse acordo foi assinado em março de 1918, e ele estipulou as bases da retirada da Rússia da guerra. Só que isso teve um custo muito grande para os soviéticos, para os russos, né? Não são soviéticos ainda. Soviéticos só 4 anos depois. A Rússia teve que renunciar à Polônia, à Ucrânia, à Finlândia, à Estônia, Letônia e Lituânia. Territórios que tradicionalmente eram eslavos, estavam próximos aí da cultura russa. Então, ela renunciou à Polônia, à Ucrânia, à Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Eram territórios que tinham 3/4 das minas de ferro e carvão da Rússia. Mas foi o preço que tiveram que pagar para poder a Alemanha deixar a Rússia sair da guerra. Tiveram que pagar uma forte indenização para a Alemanha, e isso causou também uma disputa entre os bolcheviques, porque aí havia uma diferença muito grande entre o pensamento do Lenin e do Trotsky. O Lenin queria a paz para reorganizar a Rússia internamente. Ele achava que se a Rússia continuasse em guerra, com fome,
com desordem, com conflitos, a Revolução Russa não ia sobreviver. A população não ia aguentar muito tempo os russos, os comunistas no poder, se eles não dessem respostas imediatas ali às péssimas condições de vida que os russos estavam tendo. E para isso era fundamental sair da Primeira Guerra Mundial. Já o Trotsky achava que a guerra seria uma estratégia de espalhar as ideias socialistas. O Trotsky acreditava que não adiantava ter uma Rússia isolada, cercada de países capitalistas, que o socialismo ia acabar se enfraquecendo. Então ele defendia que a guerra fosse utilizada para levar o socialismo. A Rússia ganhando batalhas, levaria o socialismo a outras regiões. Mas quem vai ganhar essa parada aí é o Lenin, né? Tira a Rússia da guerra. Bom, depois que a Rússia sai da guerra, o Lenin se depara com as péssimas condições de vida e trabalho do proletariado russo, a economia da Rússia estava em ruínas, e ele coloca em prática um severo controle sobre toda a sociedade. Então, isso foi no início, né? Ele confiscou as colheitas dos produtos industrializados e o Estado distribuía isso para as pessoas. Criou uma polícia de combate à contra-revolução chamada Tcheca, que investigava, combatia e eliminava todos os suspeitos de serem contra-revolucionários, né? Mas isso não foi suficiente para tirar ali a Rússia da crise. Diante das dificuldades, o Lenin buscou estimular então a produção e evitar o descontentamento popular. E aí ele anunciou o que se chama de nova política econômica. O que é a nova política econômica? Ele acabou mesclando algumas medidas capitalistas com as medidas socialistas que ele estava tomando. Ele permitiu, por exemplo, que os camponeses pudessem comercializar livremente os seus excedentes. Antes tudo era confiscado e o Estado distribuía tudo. O Estado passou a conciliar só uma parte da produção e aquilo que o trabalhador produzisse, além de uma cota mínima que ele tinha a produzir, ele podia comercializar livremente. Era uma forma de estimular as pessoas a produzirem mais. Ele permitiu o arrendamento de terras e a contratação de trabalho assalariado, que havia sido proibido no início. Ele permitiu o retorno da propriedade privada para pequenas e médias empresas, né? E criou um sistema de financiamento para indústrias cooperativas. Também ele permitiu diferenciação dos salários de acordo com a quantidade e a qualidade do trabalho, o que no início da Revolução havia sido proibido. No início da Revolução, os salários tinham que ser iguais, já que todas as pessoas eram iguais. Bom, essas medidas que o Lenin introduziu aí dentro do contexto, são medidas mais capitalistas, mas está dentro do contexto da reorganização da economia russa. Ela acabou promovendo um rápido crescimento da Rússia, e a Rússia conseguiu superar, então, aquelas dificuldades econômicas, e, com isso, os comunistas socialistas eles se firmaram no poder, através de um controle rígido, de um lado, das pessoas que eram contra, e, de outro lado, reorganizando a economia, efetivamente oferecendo melhoras na condição de vida da população russa. Em 1922, os povos que faziam parte do antigo Império Russo aderiram ao socialismo, né? E aí surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aquela parte, muitos dos territórios que haviam se desmembrado ali, a Estônia, a Lituânia, então, eles vão incorporar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Tá? 2 anos depois, o Lenin morre, e o governo passa para as mãos de Stalin, que é esse bigodudo de cachimbo que está aí. O Stalin ele vai criar um governo totalitário, né? Ele vai usar de muito controle da sociedade. Então, tanto politicamente quanto na economia, passa a haver um extremo controle do Estado. E o instrumento que o Stalin vai utilizar para organizar a economia são os planos quinquenais. Ou seja, como é que funcionavam os planos quinquenais? Pensava-se quanto de população a Rússia teria daqui a 5 anos. Para alimentar essa população, precisaria de quantas toneladas de trigo. Então,
era a economia orientada para daqui 5 anos a produção de trigo estar naquele patamar suficiente para alimentar toda a população russa. Mas para produzir tanto trigo você precisa de tantos tratores, então tinha que organizar a indústria de tratores para produzir. Era uma economia totalmente planificada, totalmente planejada, né, que funcionou em termos isso aconteceu em 1917. Aí, no início da Segunda Guerra Mundial, a Rússia já é uma potência mundial. Então, ela sai de um sistema feudal, e em menos de 20 anos, 25 anos, ela se torna uma potência industrial. Então, teve problemas, teve muitos problemas, mas é inegável o desenvolvimento tecnológico, técnico que esses planos quinquenais aí, essa economia planificada, acabaram gerando. Tanto que, quando a gente chega na década de 60, os russos colocam o homem no espaço antes dos americanos, dentro da corrida espacial. Então, e aí, a gente já está na época da Guerra Fria e tal, a Rússia se torna a grande potência líder do mundo socialista. Durante muito tempo, os dois países meio que rivalizavam assim, em termos de condições de vida. Em alguns momentos, a condição de vida na Rússia foi melhor. A gente pegar aí a década de 30, as condições de vida das pessoas na Rússia é melhor que os Estados Unidos, que passavam por uma depressão que vai ser o nosso próprio assunto. Então, a União Soviética se projetou como uma potência mundial, contrapondo-se como forma de organização social às potências do mundo capitalista, principalmente os Estados Unidos. Isso vai até o início da década de 90, quando, já em meados da década de 80, mas a queda do Muro de Berlim é o acontecimento que marca essa mudança no mundo, em que o mundo socialista soviético começa a fazer água e ele acaba adotando medidas pró-capitalistas. Tá? Então, mas a Revolução Russa foi a primeira experiência de implantação do Estado socialista. E alguns poderão dizer, olha que coisa terrível que foi de fato, né, principalmente o governo stalinista. Mas é interessante notar uma coisa quando você tem a teoria, né? Se você olha as ideias liberais, lendo Rousseau, Voltaire, pô, que legal são as ideias liberais. Que legal ler Marx, mas na hora quando aquelas ideias do Rousseau, do Voltaire, do Adam Smith foram colocadas em prática, gerou aquela situação de exploração de 18 horas de trabalho dos trabalhadores, aquilo que a gente chama de capitalismo selvagem. Então, as ideias do Marx também, quando são colocadas em prática, às vezes a gente lendo, que legal, uma sociedade não tem exploradores nem explorados, mas quando você vai colocar em prática, a coisa não sai exatamente do jeito que estava sendo pensado. Tem grandes problemas. Mas, no final, essa experiência russa se tornou a grande experiência aí do Estado socialista. Ok? Vamos lá para o nosso último ponto agora, que é os Estados Unidos e a crise de 1929. Também vou falar bastante por cima aqui da situação. Bom, após a Primeira Guerra Mundial, teve início um novo equilíbrio de forças. A gente viu lá, né? De um lado, a Europa cria a Liga das Nações, que tinha uma tarefa difícil diante das investidas do capitalismo monopolista e do imperialismo. Quer dizer, a guerra acabou, mas aquilo que levava os países a entrar em confronto entre si não deixou de existir. Continuou, tanto que teve a Segunda Guerra Mundial. A Rússia rompeu com a ordem capitalista a partir de 1917, criou uma nova estrutura, uma estrutura baseada nas ideias socialistas. Ela está no mundo à parte, não está inserido mais naquele contexto. E, por outro lado, aqui na América, os Estados Unidos enriquece com a guerra, assumiu um papel importante, cada vez mais influente no cenário internacional. Então, é esse quadro que a gente tem no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Só que, em 1929, essa situação de crescimento apoiado no processo de economia de guerra, vivido pela Europa,
resultou numa profunda crise econômica. É o que a gente chama de crise de 1929, que afetou o mundo todo. Tá? E a crise de 1929 é uma crise de superprodução. Se vocês leram e lembraram lá do Manifesto Comunista, que o Marx fala que toda crise do capitalismo é uma crise de superprodução, a crise de 1929 é uma típica crise de superprodução. Como é que ela ocorreu? Então, o que ocorreu em 1929 foi uma típica crise de superprodução. Houve um grande aumento na produção, houve uma estagnação nos salários, queda no preço das mercadorias. Para manter os preços elevados, há uma diminuição da produção, diminuindo, porque se tem muita oferta e pouca gente para comprar, o que acontece com o preço da mercadoria? Cai. Para manter o preço elevado, então, o que as empresas fazem? Diminuem a produção. Só que quando elas diminuem a produção, o que elas fazem? Elas demitem o trabalhador, tem menos gente para comprar. Isso gera mais desemprego, nova queda no consumo. E aí você tem uma crise absurda instalada. Havia alguns, já no finalzinho da década de 20, já havia alguns sinais da crise. Os Estados Unidos era a maior potência agrícola industrial do mundo, principalmente com o papel que ele teve durante a Primeira Guerra Mundial, suprindo mercados que eram os mercados europeus e o mercado aqui da América Latina. Só que lá a renda estava concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, muito pequena. A desigualdade econômica lá era muito grande. Não tão grande quanto a do Brasil de hoje, mas era muito grande. Então, os trabalhadores e os pequenos proprietários ficavam apenas com uma pequena parte da renda do país. Então, o mercado interno era fraco. Então, toda a produção que era elevada, ela era destinada para onde? Para o mercado externo. Então, os países da Europa, depois de um tempo, acabada a guerra, eles começam a organizar a sua produção, o que reduzia a sua capacidade de importar produtos americanos. Aos poucos, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, eles começam a reorganizar a sua produção industrial. A indústria começa a voltar ao normal. E quanto mais eles conseguem produzir lá, menos eles vão comprar dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não percebem isso e continuam produzindo de forma bastante elevada. Então tem uma frase aqui que ajuda a entender esse processo. A crise de 1929 foi causada sobretudo pela insistência norte-americana em manter depois da guerra o mesmo ritmo de produção alcançado durante ela, enquanto abastecia os países envolvidos no conflito, fornecendo desde produtos alimentícios até manufatura e combustível. Ou seja, durante a guerra os Estados Unidos produziam bastante e exportava muito para a Europa, já que a Europa não conseguia produzir. Só que depois da guerra a Europa volta a produzir e os Estados Unidos mantêm elevado nível de produção. Aí que vai dar a superprodução. Com o fim da guerra, houve queda nas exportações americanas. A indústria, a agricultura e a mineração teriam que reduzir o ritmo de produção para se adequar à nova realidade. O governo, essencialmente liberal, não cogitou intervir na economia. Para o governo liberal, o empresário é que deve saber como vai produzir, o que produzir, quanto produzir. Então, o governo não interviu, não mexeu em nada na economia. A produção continuou elevada. Havia uma confiança que o progresso e a estabilidade tinham fortalecido o país. Ninguém antevia o real perigo que se aproximava. Então, na segunda metade de 1929, vários fatores contribuíram para agravar a situação econômica. A Inglaterra e a França voltam ao comércio internacional. Veja, a Inglaterra e a França, não é que elas estão deixando de importar dos Estados Unidos, elas começam a exportar produtos. Elas voltam a exportar produtos e começam a rivalizar com os Estados Unidos, o que vai diminuir ainda mais as exportações norte-americanas. Internamente, no campo, haviam grandes estoques de cereais acumulados. Esses estoques afetavam os preços dos produtos agrícolas. Então havia muito trigo, muito alimento estocado. E só saber da existência desse alimento já fazia com que o preço dele caísse. Os preços baixaram,
e tornaram a situação dos fazendeiros muito difícil. Muitos fazendeiros pegavam dinheiro emprestado com o banco para manter, não conseguiam pagar e perdiam as suas fazendas. Os bancos tomavam a sua fazenda. Só que o banco toma a fazenda do fazendeiro, o fazendeiro não vai poder produzir mais lá. E o banco vai produzir? Não. Então veja que de uma situação de superprodução, rapidamente você passa por uma situação de escassez. Né? As indústrias começaram a diminuir a produção, demitindo muitos operários. Houve uma diminuição ainda maior no consumo, e aí a crise está instalada. A crise está instalada. A data símbolo, né, dessa crise, aí, vamos dizer, o momento marcante dessa crise, porque a crise é um processo, né, que vem de algum tempo. Ela se agrava com o tempo. Mas o que vai marcar aí essa crise foi a Sexta-feira Negra, 29 de outubro de 1929, a Black Friday, né, da crise de 1929. Né. A crise que estava ocorrendo ali, as empresas cortando a produção, demitindo pessoas, sem ter para quem vender os seus produtos, acabou se refletindo na Bolsa de Valores, onde eram negociadas as ações das grandes companhias americanas. Certo? Aí é preciso entender um pouco como é que funciona a Bolsa de Valores. Vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês. Tá? Dentro aí, há basicamente dois tipos de propriedade, vamos dizer assim, dentro do mundo empresarial. Você tem a propriedade onde a sociedade é conhecida, geralmente é o que eles chamam de sociedade limitada, onde os sócios são conhecidos, os proprietários daquela empresa são conhecidos, no documento da empresa está lá o nome de todos os sócios, então geralmente é LTDA, empresa tal, LTDA, limitada, ou seja, os sócios daquela empresa são conhecidos. E você tem a sociedade anônima. A sociedade anônima, obviamente, o sócio não é conhecido, ele é anônimo. E o que torna um sócio anônimo é a compra de ações. Quando alguém compra a ação de uma empresa, ele está se tornando sócio daquela empresa, só que ele é um sócio anônimo. Ninguém precisa necessariamente saber o nome dele. Certo? Então, a Bolsa de Valores é o local onde são negociadas essas ações, que são títulos de propriedade de parte de uma empresa. Cada ação que alguém tem, ela simboliza uma fração de propriedade de uma empresa. Certo? Essas empresas SA, Sociedade Anônima. Então, toda empresa Sociedade Anônima ela tem ações que são vendidas na Bolsa de Valores. Por que alguém compraria ações numa Bolsa de Valores? Por dois motivos. Tá? E os dois motivos têm a ver com ganhar dinheiro, obviamente. Tá? O primeiro motivo é porque ela quer se tornar realmente sócia dessa empresa, acredita no potencial dessa empresa, acha que vai dar lucro, então ela compra essas ações para se tornar sócia e receber dividendos. O que é dividendo? Dividendo é a parte do lucro da empresa, tirado todas os investimentos que a empresa faz, ela tem um lucro lá, ela faz os investimentos, faz o planejamento, sobrou tanto. Esse tanto de dinheiro que sobra é distribuído como dividendo para os acionistas. Então, uma maneira de você ganhar dinheiro com as ações é recebendo dividendos. Você tem ações de empresas muito lucrativas, você pode receber bons dividendos, tá? Que é a parte do lucro. Esses dividendos, obviamente, vão ser divididos proporcionalmente à quantidade de ação que cada pessoa tem. Quem tem mais ação vai receber mais, quem tem menos ações vai receber menos. Tá? Essa é uma função. A outra função é a função especulativa, que é o que mais acontece no mercado de ações. É comprar ações a um preço baixo, esperar que aconteça alguma coisa que valorize essas ações e vender a um preço maior. Aí é o valor especulativo das ações. Então, é assim que funciona uma bolsa de valores. Certo? Então, nas empresas de capitais abertos, as ações estão nas mãos de muitas pessoas. E o valor dessas ações depende muito da expectativa do mercado com relação ao preço. Por exemplo, eu compro ações da Petrobras. Beleza, paguei um X aí. De repente, a Petrobras, na semana seguinte, descobre uma grande jazida de petróleo, o preço da ação dela vai subir, porque a expectativa de lucro dela vai ser maior. Eu ganhei dinheiro, mas eu posso perder também.
Eu compro ações da Petrobras. Daí na semana seguinte explode a refinaria de Paulínia aqui. Ela explode, não vai ter mais. Vai ser um prejuízo na empresa. O preço da ação cai. E eu perco dinheiro. Então, são as expectativas. Por isso que aqui é uma coisa frenética, assim, o pessoal nos pregões da Bolsa, vendo. E é possível ganhar milhões de um dia para o outro. Quem tem milhões para investir, de repente, o cara compra 1 milhão, 2 milhões, tem 2 milhões, ele compra em ação de uma empresa. Ele tem uma informação qualquer. E se essa ação se valoriza, sei lá, 10% em um dia, ele já ganhou 200 mil em um dia sem fazer absolutamente nada. Nada. É assim que funciona o mercado de capitais. Pois bem, só que a crise das empresas lá de 1929, ela se refletiu na Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Porque ela trouxe a queda no valor real e no valor especulativo das empresas. O que é o valor real? O valor real é quanto a empresa vale de fato a partir dos ativos que ela tem, do que ela tem. O que é o valor especulativo? É o valor que a empresa tem por aquilo que ela pode oferecer. Por exemplo, se você for olhar as empresas que têm maior desempenho nas bolsas de valores, como Facebook, Google, essas empresas de tecnologia, o valor delas é especulativo, é o que elas podem oferecer. Porque o que elas têm de... Compara com a Volkswagen, que tem terra, plantas de automóveis, máquinas, o que o Google tem? Né? Tem servidores, mas perto de uma montadora de automóveis, de uma empresa multinacional que faça algo físico. Né? E por que então elas valem tanto se elas não têm tanta terra, elas valem tanto por causa do valor especulativo das ações, porque elas, embora não tenham tanto ativos fixos assim, elas podem dar muito lucro com aquilo que elas podem desenvolver. Certo? Então o valor, lá em 1929, tanto o valor real das empresas, quanto o valor especulativo caiu. As pessoas realmente... O preço, você comprar uma ação hoje por R$10, no dia seguinte ela estava valendo 5, 2 dias depois estava valendo 2. Você estava perdendo dinheiro, todo mundo estava perdendo dinheiro. Muita gente começou a vender as ações que eram oferecidas por preço baixo, por preço cada vez mais baixo. É o que se chama de espírito de manada. O que é o espírito de manada? Uma pessoa começa a vender, o cara olha assim, pô, esse cara está vendendo é porque ele sabe de alguma coisa, ele vai lá e vende. Daí, quando há um movimento muito grande assim, você cria um espírito de manada. E as pessoas começam a vender por preços cada vez mais baixos, todo mundo perdendo dinheiro. Gente que era rico num dia, no outro dia ele estava extremamente pobre. Tá? Houve um episódio que um grupo de especuladores comprou uma enorme quantidade de ações de diversas empresas a um preço muito baixo. Quando eles colocaram à venda, elas não valiam nada. Por que não valiam nada? Porque ninguém queria comprar. É o crash. É o crack da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Foi isso que aconteceu. Aí as pessoas... A gente se atirou da ponte, deu tiro na cabeça, porque a pessoa era rica, milionária. Num dia, no outro dia, ela não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Bom, com isso, os Estados Unidos mergulharam na Grande Depressão. Não os Estados Unidos, mas o mundo todo já relativamente dependente da economia norte-americana. Se a gente olhar o gráfico aí, a gente vê que em 1933 havia 25,2% de desempregados nos Estados Unidos. Em 31, 16. Saiu hoje dado no IBGE que o Brasil está com 14, quase 15% de desempregado. Quer dizer, então nós estamos com um nível de desemprego que havia em 1931 nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, historicamente, o desemprego é 3,2%, 4%, nessa faixa de 4% historicamente. O Brasil só teve 4% de desemprego na época do Lula, começo da Dilma. Assim, que é uma situação de quase pleno emprego. Hoje nós estamos chegando aí a 15%, que é uma taxa muito alta de desemprego da sociedade. Então, a quebra da Bolsa de Valores teve um efeito disso tudo, consequência. A quebra da Bolsa de Valores vamos dizer assim, é o símbolo de toda essa crise. Né?
Essa crise econômica abalou diversos países, abrindo espaço para que, de um lado, o movimento operário e as ideias socialistas se fortalecessem. Então, nesse momento do capitalismo, o capitalismo está em crise, profundamente em depressão, enquanto as políticas lá do Lenin estavam florescendo, do Stalin, estavam fazendo com que a Rússia se desenvolvesse. Então, nesse momento, a Rússia está melhor, né, a União Soviética, né, está melhor do que os Estados Unidos e o mundo capitalista. E isso vai fazer com que as ideias socialistas se fortaleçam. Mas dentro do capitalismo também vai surgir os ideais fascistas, nazifascistas, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, que era uma rejeição ao socialismo e uma rejeição ao capitalismo liberal, o nazifascismo. Mas isso aí já é uma outra coisa, não vamos entrar aqui. Como é que os Estados Unidos saíram da crise? Isso é um ponto muito importante. Então, esse cara, o presidente Franklin Delano Roosevelt, que vai implantar o que ele chamou de New Deal, quer dizer, uma nova aposta, um novo tratamento, uma nova maneira de ver as coisas, que vai gerar o que se chama de capitalismo de Estado. Então, o Franklin Delano Roosevelt, que governou os Estados Unidos de 1933 a 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, ele vai chamar para auxiliar um economista chamado John Maynard Keynes. O Keynes vai fundar o que se chama de keynesianismo, que é uma tentativa de conciliar as ideias capitalistas com uma presença do Estado na economia. Não é um capitalismo, mas não é um capitalismo liberal, é um capitalismo de Estado. Um Estado que vai tentar prover serviços básicos para a população e criar uma situação de bem-estar social. Então, essa intervenção do Estado na economia acabou comandando a reestruturação econômica dos Estados Unidos e da Europa também, de certa forma, pós-Segunda Guerra Mundial, foi esse pensamento dominante na Europa, com a criação do que se chama de Estado do bem-estar social. O que é o Estado do bem-estar social? Então, você tem respeito à propriedade privada, você tem respeito, mas também tem respeito aos direitos do cidadão, tem liberdade, mas o Estado ele vai administrar a sociedade de maneira a garantir saúde, educação, direitos trabalhistas para as pessoas. É essa ideia que acabou gerando o que eu considero as experiências mais interessantes assim, de organização política da minha vida que já foram feitas. Então, os países da Europa, no sentido de adotarem esse estado de bem-estar social com muita liberdade e garantindo uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, leis que não tornam o trabalho... Todo trabalho assalariado é uma forma de exploração, mas que amenizem essa exploração, que tornem mais civilizada as relações do capital e do trabalho. O que o Keynes fez lá, o Delano, o Franklin Roosevelt fez lá com o New Deal? Eles começaram a controlar os preços das mercadorias, há um controle do Estado, não mais o cara que define quando ele vai comprar. O Estado controla os preços, vai fazer empréstimos aos fazendeiros para que eles possam recuperar as suas fazendas e reativar a produção. Vão investir em obras públicas, construção, que vai ter um programa de reflorestamento nos Estados Unidos fantástico, de criação de parques nacionais, de construção de autoestradas. Esse é um programa muito grande de obras públicas. Vai obrigar as empresas a redistribuir os lucros e melhorar os salários dos seus trabalhadores, ou seja, o New Deal vai fortalecer o mercado interno norte-americano, vai criar o salário de desemprego para quem está desempregado, vai liderar um pacto de reconstrução da indústria, e tudo isso vai promover o fortalecimento econômico dos Estados Unidos a partir de 1985, que vai ajudar a superar a crise de 1929. Aí os Estados Unidos vão seguir nesse modelo de Estado de bem-estar social até o início dos anos 80, até a década de 80. A partir daí é eleito Ronald Reagan nos Estados Unidos, um republicano que vai
começar a implantar o neoliberalismo. O neoliberalismo vai destruir o sistema de saúde norte-americano, saúde pública norte-americana. O neoliberalismo vai destruir o sistema de proteção social que havia nos Estados Unidos, aumentando muita desigualdade e criando aí situações críticas, muitas vezes, tanto que hoje, se você não tem um plano de saúde nos Estados Unidos, você não tem acesso à saúde. O Barack Obama tentou criar um sistema tipo um SUS para lá, mas o Trump iniciou o desmonte desse sistema. Então, esse é um debate muito interessante. Com isso, acho que vocês têm aí 3 visões políticas básicas para se orientar no debate político. Vocês já sabem, os princípios do liberalismo que prega o socialismo, e vocês sabem o que prega o unidio, o socialismo, o capitalismo de Estado. Qual é o sistema mais interessante para a sua classe social, a classe social que você pertence? Pensa um pouco sobre isso daí. Façam aí, estudem para a prova. Vou deixar um simulado aí para vocês responderem sobre tudo que a gente viu nesse trimestre, valendo mais 3 pontos na hora de vocês. Não deixem de fazer, ok? E não vou falar Feliz Natal e Bom Ano Novo, porque provavelmente a gente vai se comunicar ainda até lá, certo? Mas abraço a todos aí. Até a próxima.